Poucos sabem, mas há um país árabe que foge completamente de tudo aquilo que normalmente se associa ao Oriente Médio. Enquanto muitos lugares da região viraram símbolos de luxo extremo ou cenários constantes de conflito, esse país segue quase intocado pelo tempo. Onde o deserto molda a paisagem, as tradições continuam guiando o dia a dia e as pessoas mantêm uma relação profunda com a natureza. Bem-vindos a Omã. Aqui, homens podem ter várias esposas. Um simples beijo em público pode levar à prisão. O casamento pode ser decidido pela família. E a liberdade? Ah, meus amigos, a liberdade aqui tem limites definidos pela religião. A fé, aliás, está no centro de tudo em Omã. Ela orienta as leis, define comportamentos e influencia até a forma como as pessoas convivem entre si. E no vídeo de hoje, você vai descobrir um país aparentemente isolado, mas que preserva uma das culturas mais autênticas e ricas do Oriente Médio. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar totalmente a sua visão sobre o mundo árabe. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e apoie o conteúdo. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Número 1. Omã fica situado no extremo sudeste da Península Arábica, ocupando uma posição estratégica entre o Mar da Arábia e o Golfo de Omã. O país faz fronteira com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Iêmen. Mesmo tendo uma área considerável, cerca de 310 mil quilômetros quadrados, Omã continua sendo um dos países mais discretos e menos comentados do Oriente Médio. O que mais chama a atenção é a variedade de paisagens, algo incomum em uma região geralmente associada apenas ao deserto. Em poucas horas de deslocamento, é possível sair de cadeias montanhosas com picos que ultrapassam os 3.000 metros de altitude, atravessar dunas douradas aparentemente intermináveis e, logo em seguida, encontrar oásis escondidos, com águas claras e palmeiras verdejantes. As montanhas Al-Hajar, localizadas no norte do país, são motivo de orgulho nacional. É ali que se encontra o Jebel Shams, o ponto mais elevado de Omã, conhecido como Monte do Sol. Na mesma região está o chamado Grande Cânion Árabe, uma enorme fenda natural que impressiona tanto pela profundidade quanto pelas paisagens que se estendem até onde a vista alcança. No centro do território, o deserto de Wahiba Sands oferece um cenário marcante, com dunas de tons avermelhados que mudam de cor conforme a incidência da luz ao longo do dia. Nessa região vivem tribos beduínas que preservam um modo de vida nômade, sustentando-se do comércio, da criação de camelos e da hospitalidade, um princípio essencial da cultura omanense. Já no sul, a região de Dhofar surpreende completamente. Durante o verão, um fenômeno conhecido como Kharif transforma o ambiente árido em um cenário verde, coberto por neblina, cachoeiras e áreas de cultivo tropical. Algo difícil de imaginar em um país árabe. Número 2. Com aproximadamente 5 milhões de habitantes, Omã é um país pequeno em número de pessoas, mas marcado por uma grande diversidade cultural e étnica. A maior parte da população é composta por árabes omanenses, descendentes de antigas tribos que ocupam a região há centenas de anos, com destaque para os beduínos, que até hoje preservam costumes ligados à vida nômade no deserto. Além disso, Omã abriga comunidades de origem africana, indiana e persa, herança direta das antigas rotas marítimas que transformaram o país em um dos centros comerciais mais relevantes do mundo árabe no passado. Essa combinação de povos e influências formou uma sociedade conhecida por ser hospitaleira, reservada e extremamente orgulhosa de sua identidade nacional. Mais da metade da população tem menos de 30 anos, e o país apresenta um contraste interessante. Quase metade das pessoas que vivem em Omã não nasceu no território. Grande parte desses habitantes são trabalhadores vindos da Índia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas, que compõem a base da mão de obra e sustentam uma parcela significativa da economia nacional. A religião predominante é o Islã ibadita, uma vertente pouco difundida do islamismo e praticamente exclusiva de Omã. Diferente do sunismo e do xiismo, o ibadismo valoriza a moderação, a tolerância e a simplicidade, princípios que se refletem no comportamento da população e na maneira pacífica como os omanenses conduzem o dia a dia. Talvez por esse motivo,
Omã seja reconhecido por sua tranquilidade e estabilidade, algo raro em uma região frequentemente associada a conflitos e divisões religiosas. Ainda assim, a fé ocupa um papel central na vida cotidiana. As orações acontecem 5 vezes ao dia, e mesquitas estão presentes em quase todas as vilas e bairros do país. Apesar disso, a sociedade omanense é claramente patriarcal. Os homens ocupam a maior parte dos cargos de poder, enquanto as mulheres, embora tenham conquistado direitos importantes, como acesso à educação, ao trabalho e à condução de veículos, ainda vivem sob normas tradicionais. Em áreas rurais, os casamentos arranjados continuam sendo comuns e, em algumas regiões, mulheres ainda cobrem o rosto em espaços públicos como sinal de respeito e devoção. Número 3. Omã é um país marcado por leis rígidas, fundamentadas nos princípios do Islã ibadita, uma vertente que enfatiza disciplina, obediência e respeito à ordem social. Apesar de ser visto como mais moderado em comparação a alguns países vizinhos do Oriente Médio, as normas são bem definidas e pouco flexíveis, e qualquer violação pode gerar punições duras. A Sharia islâmica serve como base para grande parte do sistema legal, influenciando desde o Código Penal até atitudes do dia a dia. Para se ter uma noção, um simples beijo em público, demonstrações de afeto ou até andar de mãos dadas podem ser considerados atos de indecência e resultar em detenção. Relações fora do casamento são tratadas como crime, com penas que podem incluir prisão e, no caso de estrangeiros, deportação. A homossexualidade também é proibida por lei e pode levar a condenações de até 3 anos de prisão. E as restrições não param por aí. O consumo de álcool é severamente controlado. Apenas estabelecimentos com licença, como hotéis e restaurantes voltados ao turismo, estão autorizados a servir bebidas alcoólicas. Beber em locais públicos é proibido, e ser encontrado embriagado fora desses espaços pode resultar em multas elevadas e até prisão. A pena de morte existe no país, embora seja aplicada apenas em situações extremas, como casos de homicídio ou tráfico de drogas. Para quem pretende visitar Omã, o alerta é claro: fotos, gestos ou comportamentos que contrariem a moral islâmica, como roupas consideradas inadequadas ou danças vistas como provocantes, podem causar sérios problemas, especialmente para estrangeiros. A liberdade de expressão também possui limites bem estabelecidos. Críticas ao sultão, ao governo, à religião ou às forças armadas são consideradas crimes graves e publicações ofensivas nas redes sociais podem levar à prisão. Meios de comunicação e plataformas digitais são monitorados e o país conta com leis rigorosas contra a chamada difamação do Estado. Em Omã, a regra é simples: quem segue as normas vive em tranquilidade, quem as desafia arca com as consequências. Mesmo que algumas dessas leis pareçam excessivas sob a ótica ocidental, elas são amplamente aceitas pela população local, que não as enxerga como imposições, mas como parte natural de sua fé e de seu modo de vida. Número 4. A capital de Omã é Mascate, considerada uma das cidades mais curiosas e encantadoras do mundo árabe. Ao contrário de metrópoles modernas do Golfo, como Dubai ou Doha, Mascate não se destaca por arranha-céus imponentes ou iluminação extravagante. Aqui, o luxo aparece de forma sutil, e o que domina a paisagem são montanhas rochosas, mesquitas de tons claros e o azul intenso do Golfo de Omã. A história de Mascate ultrapassa 2.000 anos. Durante séculos, a cidade funcionou como um dos principais portos comerciais da região, recebendo embarcações vindas da Índia, da África e do Oriente. Ainda hoje, o porto de Mutra permanece como o coração da cidade, abrigando o Mutra Souk, um dos mercados mais antigos e movimentados do Oriente Médio. Entre vielas estreitas e o aroma marcante do incenso, é possível encontrar tapetes, joias, especiarias e lembranças que parecem preservar o espírito do passado. Mascate é cercada por montanhas áridas e banhada pelo Golfo de Omã, criando um cenário impressionante: deserto de um lado, mar do outro. Outro destaque da cidade é o Palácio Al-Alam. Com suas cores azul e dourada, ele funciona como residência cerimonial do sultão e chama a atenção pela imponência. Nas colinas ao redor ainda resistem as fortalezas portuguesas Al-Jalali e Al-Mirani,
erguidas no século XVI e que até hoje guardam a entrada do porto. Um dos pontos mais impressionantes é a grande mesquita do Sultão Qaboos, considerada uma das mais belas do mundo islâmico. Seu salão principal abriga um dos maiores lustres e tapetes persas do planeta, este último confeccionado à mão por mais de 600 mulheres iranianas. A mesquita também recebe visitantes não muçulmanos, refletindo o espírito de tolerância religiosa e respeito que caracteriza a sociedade omanense. Mesmo sendo uma capital, Mascate transmite a sensação de pertencer a outra era. Não há trânsito caótico nem multidões apressadas. O ritmo da cidade é marcado pelo chamado para as orações. As construções seguem regras estéticas rigorosas. Nada de prédios espelhados ou cores chamativas. O objetivo é preservar a identidade visual árabe tradicional e manter a harmonia com a paisagem natural que envolve a cidade. Número 5. As danças tradicionais de Omã vão muito além de simples espetáculos. Elas representam identidade, espiritualidade e um forte sentimento de orgulho nacional. Cada região do país possui seus próprios estilos, e as coreografias estão profundamente ligadas à história, às antigas batalhas, à poesia oral e à devoção religiosa. A dança mais conhecida é a Al-Bará, praticada principalmente na região de Dhofar, no sul do país. Ela simboliza a coragem e a honra dos antigos guerreiros omanenses. Nela, homens se organizam em forma de semicírculo, segurando espadas, adagas ou bastões, enquanto recitam versos poéticos ao som de tambores e flautas tradicionais. Os movimentos são firmes e cadenciados, acompanhando o ritmo das armas, uma representação simbólica dos confrontos tribais do passado. Atualmente, essa dança é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e continua presente em casamentos, festivais e cerimônias oficiais. Outra dança de grande importância é a Rajya, mais comum nas regiões do norte do país. Nessa tradição, os homens se enfrentam de forma simbólica, levantando espadas e declamando poemas que exaltam valores como bravura, lealdade e amor à pátria. Trata-se de uma dança de desafio, mas também de respeito, onde o equilíbrio e a elegância são mais valorizados do que a força física. Além dessas, existem danças com caráter mais festivo, como a Tarika e a Liwa, que carregam fortes influências africanas trazidas pelas antigas rotas marítimas de Omã. Essas danças utilizam grandes tambores, ritmos acelerados e são mais comuns nas regiões costeiras, refletindo a diversidade cultural que moldou a identidade omanense ao longo dos séculos. Número 6. Assim como ocorre em outros países islâmicos, em Omã, o homem pode se casar com até 4 mulheres, desde que cumpra uma exigência fundamental estabelecida pela religião: tratar todas de maneira igual, tanto no aspecto emocional quanto no financeiro. Essa norma tem origem no Alcorão e é vista mais como uma grande responsabilidade do que como um privilégio. Mas é bom ir com calma. Antes de imaginar Omã como um paraíso masculino, vale destacar que essa prática é permitida apenas para muçulmanos. Além disso, é um equívoco pensar que a poligamia seja algo comum em todo o país. Embora legal, apenas uma pequena parte da população realmente vive esse tipo de casamento. O motivo é simples: sustentar 2, 3 ou 4 esposas exige muito mais do que vontade. As leis determinam que o homem comprove condições financeiras suficientes para garantir moradia, alimentação e uma vida digna para cada esposa. Por essa razão, a poligamia tende a ser mais frequente em regiões rurais e tribais, onde os costumes são mais conservadores e as famílias costumam ser maiores. Além disso, os casamentos geralmente são arranjados entre as famílias, e o amor romântico, como é entendido no Ocidente, nem sempre ocupa o papel principal. O foco está na estabilidade, na preservação da linhagem e no fortalecimento dos laços entre comunidades. Em alguns casos, as esposas vivem em residências separadas, e o marido divide seu tempo de forma equilibrada entre elas. Um modelo que pode soar estranho para os padrões ocidentais, mas que em Omã é visto com naturalidade e respeito. Número 7. Omã reúne uma série de fatos curiosos que mostram o quanto o país é singular dentro do mundo árabe. Mesmo sendo pouco conhecido internacionalmente, o território preserva costumes, leis e características naturais que costumam surpreender até viajantes mais experientes. Omã,
possui um dos índices de criminalidade mais baixos do planeta. O respeito às leis é tão enraizado que furtos e assaltos são raríssimos, e não é incomum ver moradores deixando as portas de casa destrancadas, algo difícil de imaginar em grande parte do mundo. Outro detalhe curioso é que, por decisão governamental, nenhum edifício pode ser mais alto do que as montanhas que cercam a capital. Essa norma foi criada para manter a harmonia visual da cidade e evitar que o crescimento urbano apague a identidade cultural do país. E não para por aí. Omã não possui uma vida noturna agitada. Não há cassinos, boates ou consumo de álcool em espaços públicos. Aqui, o lazer está ligado às tradições, às celebrações religiosas e aos encontros familiares. Outro aspecto marcante é que Omã está entre os poucos países árabes que não abrigam bases militares estrangeiras. Mesmo mantendo boas relações diplomáticas com países ocidentais, o país preserva sua soberania e adota uma postura neutra na maioria dos conflitos regionais, algo raro em uma região frequentemente marcada por tensões. No que diz respeito às mulheres, Omã também apresenta particularidades. Elas podem estudar, trabalhar e dirigir, mas ainda vivem sob normas religiosas e sociais tradicionais. Por fim, até o hino nacional de Omã chama a atenção. Ele está entre os poucos do mundo que não exaltam diretamente a nação, mas sim o governante. O hino é uma homenagem direta ao sultão, simbolizando o respeito à monarquia e o papel central do líder como guia do país. Essas são apenas algumas das curiosidades que fazem de Omã um dos lugares mais únicos do Oriente Médio. Número 8. A cultura de Omã é considerada uma das mais autênticas e bem preservadas de todo o mundo árabe. Enquanto muitos países da região passaram por um processo rápido de ocidentalização, os omanenses seguem vivendo de acordo com costumes antigos, orientados pela fé, pela família e pelo profundo respeito às tradições. A hospitalidade é um dos pilares da sociedade omanense. Receber um visitante é visto como uma bênção, e a tradição determina que se ofereça café árabe aromatizado com cardamomo e tâmaras, símbolos de amizade, acolhimento e respeito. O casamento também ocupa um lugar central na cultura do país e é tratado com grande seriedade. Em muitas famílias, as uniões ainda são arranjadas e o consentimento do pai é considerado essencial. O namoro, da forma como é entendido no Ocidente, praticamente não existe. Os relacionamentos seguem normas rígidas baseadas na fé e nos costumes familiares. As roupas tradicionais são outro elemento forte da identidade nacional. Os homens vestem o dishdasha, uma túnica longa geralmente branca, adequada ao clima quente, mas que também pode aparecer em tons de bege, cinza ou marrom claro, dependendo da ocasião. Eles também utilizam o kuma, um chapéu tradicional bordado à mão com desenhos geométricos coloridos. Uma peça de grande valor cultural, usada principalmente no cotidiano. Em cerimônias e eventos formais, o kuma costuma ser substituído pelo massar, um tipo de turbante enrolado de forma elegante sobre a cabeça. As mulheres, por sua vez, usam o abaya, que cobre todo o corpo, e em áreas mais conservadoras, algumas ainda vestem o niqab, deixando apenas os olhos visíveis. Outra tradição bastante marcante é o uso do incenso, que possui um significado espiritual e cultural profundo. A região de Dhofar é conhecida pela produção do frankincense, considerado um dos incensos mais puros do mundo, utilizado em mesquitas, residências e como presente entre famílias. Seu aroma é visto como sagrado, simbolizando purificação espiritual, proteção e uma conexão direta com Deus. Número 9. Omã é um dos países mais impressionantes do Oriente Médio quando o assunto é natureza. Ao contrário da ideia comum de um território formado apenas por deserto sem fim, o país apresenta um verdadeiro mosaico de cenários: montanhas imponentes, praias de águas claras, oásis escondidos e cânions profundos, compõem algumas das paisagens mais surpreendentes do mundo árabe. O deserto de Wahiba Sands é um dos cenários mais emblemáticos de Omã. Suas dunas podem ultrapassar os 100 metros de altura e exibem tonalidades que vão do dourado ao avermelhado, mudando de cor conforme a posição do sol ao longo do dia. Entre essas dunas vivem famílias beduínas que ainda mantêm o modo de vida nômade, criando camelos, morando em tendas e recebendo visitantes com café árabe e tâmaras, como dita a tradição local.
À noite, o deserto revela um dos céus mais estrelados do planeta, e fica fácil entender por que esse lugar é considerado sagrado pelos omanenses. Mas Omã também surpreende com o contraste. Oásis verdejantes e piscinas naturais escondidas entre formações rochosas. O Wadi Shab e o Wadi Bani Khalid estão entre os locais mais visitados do país. Com águas azul turquesa e cavernas esculpidas pela erosão, esses lugares lembram verdadeiros refúgios tropicais no meio do deserto. Os omanenses costumam chamar esses cenários de milagres de Deus, e a definição faz todo sentido diante da paisagem. No extremo sul, a região de Dhofar oferece um espetáculo que desafia qualquer lógica associada ao deserto. Durante o verão, um fenômeno natural conhecido como Kharif cobre as montanhas com neblina e transforma completamente o ambiente. O solo seco se enche de vegetação. As colinas ficam verdes e cachoeiras surgem por todos os lados. É o único ponto da Península Arábica onde a chuva cai por semanas seguidas, criando um cenário de clima mais fresco, cheiro de terra molhada e aparência quase tropical. Algo que lembra o Sudeste Asiático, e não o Oriente Médio. E como se não bastasse, Omã ainda abriga uma das faixas costeiras mais preservadas do Golfo Pérsico. São mais de 3.000 quilômetros de litoral, com praias praticamente desertas e águas cristalinas, ideais para mergulho e observação da vida marinha. Regiões como Muzandam e Ras al-Jins são verdadeiros santuários naturais, onde é possível ver golfinhos, tartarugas e montanhas que mergulham diretamente no mar. Sem dúvida, Omã se destaca como um dos países mais diversos e bem preservados de todo o Oriente Médio. Número 10. A gastronomia de Omã reflete uma rica combinação de influências árabes, africanas e indianas, resultado direto da longa tradição marítima e comercial do país. Aqui, o perfume das especiarias se mistura aos sabores do mar, unidos à herança islâmica e à hospitalidade beduína. O prato mais conhecido é o chua, considerado a refeição nacional omanense. Ele é preparado apenas em datas especiais, como festas religiosas e celebrações de casamento. Feito geralmente com carne de cordeiro, o chua é temperado com uma mistura intensa de especiarias, envolvido em folhas de bananeira e assado lentamente em um forno subterrâneo por até 48 horas. Outro prato bastante popular é o makbuz, um arroz temperado que lembra o biryani da Índia. Ele leva arroz basmati, carne de frango, cordeiro ou peixe, refogado com cebola, tomate e um conjunto de especiarias como açafrão, cardamomo, cravo e pimenta. Nas regiões costeiras, os frutos do mar ganham destaque absoluto. Peixes costumam ser preparados grelhados ou cozidos, geralmente temperados com limão e pimenta. Outro prato tradicional é o haris, feito à base de trigo moído e carne de frango ou cordeiro. A mistura é cozida por longas horas até atingir uma consistência espessa e cremosa, semelhante a um mingau salgado. É um alimento simples e muito consumido durante o Ramadã, por ser nutritivo e fácil de digerir após o período de jejum. A bebida mais tradicional do país é o café árabe com cardamomo, sempre servido com tâmaras. Beber café em Omã vai além de um hábito cotidiano. Trata-se de um ritual. Ele representa hospitalidade e harmonia, e recusar uma xícara pode ser interpretado como falta de respeito. Mas nem tudo é tão suave para o paladar de quem visita o país. Alguns pratos tradicionais podem causar estranhamento, como a cabeça de cabra cozida, o fígado de camelo e o peixe seco servido com iogurte, preparados especialmente em comunidades beduínas e consumidos em rituais familiares. Em resumo, Omã é um país que quebra completamente os estereótipos sobre o Oriente Médio. Enquanto muitos de seus vizinhos apostaram na ostentação e na modernidade extrema, Omã seguiu um caminho diferente, baseado na tradição, na fé e na simplicidade. É um reino de leis rígidas, mas onde a população vive com tranquilidade, onde o deserto encontra o mar e o silêncio tem mais valor do que o luxo. Esses são apenas alguns dos aspectos mais surpreendentes desse país extraordinário. Agora diga para nós, o que mais chamou a sua atenção?